Olá, seja bem-vindo a mais um É Bom Saber. Você sabe o que significa propriedade intelectual? Quem precisa desse direito? De forma muito resumida, é tudo aquilo que pode ser considerado inventividade, conhecimento, essa capacidade humana de criar coisas. Mas se criar é humano, copiar também é. E é por isso que mora o perigo, é aí que mora o perigo. Por isso, hoje vamos conversar com João Ademar, que é doutor em educação, professor dos cursos de Direito, Sistema da Informação e Jogos Digitais da Unifacisa e presta consultoria na área de propriedade intelectual e depósito de patentes. Seja bem-vindo, João. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito feliz de estar aqui. Antes da gente ingressar aí na propriedade intelectual, fiquei curiosa, o que é depósito de patentes? Eu acho massa já começar com esse termo depósito, Poliane, porque geralmente as pessoas usam o termo registro de patente. Sim. E já começa errado, né? Literalmente. A gente tem várias modalidades de proteção. O registro é uma delas. O registro a gente usa enquanto expressão jurídica para as marcas, no caso da propriedade industrial, para as marcas e para os desenhos industriais. E as patentes são vinculadas às invenções, às inovações, enfim, que a gente vai resumir como patentes de invenção e modelo de utilidade. E aí sim são depositadas. Uma vez satisfazendo os requisitos, elas se transformam em carta patente, que é um dos braços, digamos assim, mais fechado, menos romantizado da propriedade intelectual. Você falando de criação, né, tem coisas muito mais, digamos, romantizadas, a literatura, a arte, a poesia. Complexas mesmo. Exatamente, que estão no outro ramo. E ingressando na parte da propriedade intelectual, de forma mais abrangente, ela é uma garantia, né, juridicamente falando, para o inventor, né? Agora tem um prazo determinado, essa garantia tem um prazo determinado, né? Quando você divide efetivamente, você joga de um lado, como eu falei, aquela parte mais romantizada, o artista, enfim, o músico, o cineasta, que vai trazer para si uma salvaguarda que a gente chama de direitos autorais. E na outra ponta, que é a ponta mais crua, né, o empreendedorismo, a inovação, a invenção, sim, com um tempo muito mais limitado. E mais do que limitado, viu, Poliane? Ele é limitado e tem como pauta de exigência efetivamente digamos, o chamamento do direito, que é exatamente o pedido, ou o pedido do registro ou o pedido da patente. Uma invenção, especificadamente, a gente vai de 15 a 20 anos, dependendo do modelo. No desenho industrial, que é a configuração estética daquilo que a gente está protegendo, a gente vai até 25. Começa com 10, depois vai para 15, 20, 25. E das marcas é que a gente tem uma certa exceção. As marcas, elas duram 10, mais 10, mais 10, elas podem ser renovadas. E aí, por exemplo, o direito autoral, como você falou, uma música cai em domínio público? Como a música tem um componente personalíssimo que os outros elementos não têm, então assim, quando a gente fala quem criou um pedestal de uma câmera como essa, isso tem pouca relevância. Sim. Do ponto de vista prático, porque eu estou em busca do pedestal, da coisa, e não da pessoa. É diferente de uma música, de um livro, enfim. Nesses casos, existe um componente personalíssimo, por isso que ela dura a vida toda do cara. Então, justamente para salvaguardar ele enquanto agente criador. E depois que ele morre, mais 70, a regra geral, 70 anos, é tempo, viu? 70 anos contando de 1º de janeiro. E não pode ser renovado? Não, aí nesse caso não. Os direitos, porque os direitos autorais eles têm duas partes. Eles têm um lado que é justamente esse de vincular a pessoa. Então o que Poliane faz é de Poliane para sempre, por séculos. Mas aquilo que ela faz, ela pode ser comercializado, ele pode ser comercializado com os atributos a ela, a Poliane, durante a vida toda, mais 70 anos para os herdeiros. Aí sim depois cai em domínio público, é o que a gente chama de domínio público. Com relação à propriedade intelectual, por exemplo, das vacinas, né, João? Que teve até uma polêmica no tempo em que elas foram, enfim, disponibilizadas. Pronto, esse caso específico da vacina já sai do componente meramente científico e já entra naquela esfera tecnológica. E é uma polêmica, né? Porque, assim, propriedade, o termo propriedade intelectual não está à toa. Propriedade é propriedade como qualquer outra coisa. E a capacidade de se ser proprietário gera o sujeito que inseriu todos os seus intentos criadores, obviamente, o monopólio de tirar os ganhos financeiros disso.
No caso específico de situações que envolvem segurança sanitária, o próprio acesso da população a determinados tipos de equipamentos, e pode-se pensar uma coisa que a gente chama de licença compulsória, que é que popularmente as pessoas chamam de quebra de patente. A rigor não tem quebra de patente. Existiria uma licença compulsória, mas você para pensar, se você entrasse com processos de licenças compulsórias, enfim, máximos dentro de um processo de terapêutica vacinal agora recentíssimo, daqui que esse processo fechasse, que a patente fosse, de certa forma, posta em licença compulsória. O tempo não ia... Pode-se até imaginar isso no futuro próximo, como foi feito, por exemplo, com os medicamentos de combate à AIDS, enfim. Mas esse processo inicial, acho que foi muito mais um alarde para essa tentativa de licença compulsória ou quebra de patente, popularmente conhecido, do que a resposta eficaz que isso poderia trazer. Voltando um pouquinho para a música, no tempo do boom do DVD e tal, aí veio a pirataria é crime. Como é que se comporta hoje o direito autoral dentro das novas tecnologias, né, das mídias todas? Dentro desse processo, dessa questão que tu traz, provavelmente, seguramente, mais que provavelmente, talvez tenha sido a coisa mais impactante para a gente que lida com propriedade intelectual e especificadamente direito autoral. Essa questão do digital, do analógico para o digital. Porque a gente sempre foi acostumado com a coisa. A res. A gente chama coisa, às vezes é estranho para quem não é do direito, mas é res, literalmente, coisa. Então, a cópia do disco de vinil, necessariamente, teria que ser uma fita cassete. A cópia do DVD tinha que ser um DVD com uma qualidade inferior. Ou seja, os processos de cópia, que a gente chama contrafação no direito, eles, de certa forma, traziam consigo uma perda de qualidade que era evidente. Então, assim, além da dificuldade. Então, assim, se eu quisesse, de fato, gravar a fita cassete do disco, eu tinha que ouvir o disco, tinha todo um processo. Assim como os quaisquer outros bens culturais. Hoje, com a digitalização, a gente não tem mais cópia, a gente tem, aspas, clonagem. A qualidade das segundas, terceiras, quartas, quintas é a mesma. Beira a ser idêntico. E mais do que tudo, a velocidade e a facilidade de acesso é estratosférica se comparando anteriormente. Então, o mainstream, né, a indústria cultural, ele tinha uma forma de controlar as cópias. Eu sei quantos livros eu vendia, quantas fitas eu vendia, quantos discos eu vendia. Hoje eu não sei efetivamente quantos MP3 estão circulando, quantas reproduções estão... Isso é impossível. Então, assim, isso foi um impacto absurdo para quem lida com isso e uma tentativa também ainda não completa de se tratar isso. O streaming tem essas possibilidades porque ele consegue lá mensurar quantas audições ou quantas visualizações aquilo teve. Mas necessariamente uma visualização não corresponde apenas àquela e apenas a uma pessoa. Então, assim, eu posso estar transmitindo isso para um grupo, eu posso estar ultrapassando a escuta privada para a escuta coletiva. Então, assim, é um impacto que a indústria cultural precisa ir atrás, mas também lembrando-se que se é que vale a pena ir atrás mesmo. Até porque não é só a mudança do suporte, é uma mudança da forma de se consumir. Eu brinco muito com meus alunos em sala, a gente ultrapassou aquele período em que a gente comprava a coisa, a propriedade, e hoje a gente compra, aspas, acesso. Existe uma mudança entre a res e o acesso. Sim. Ninguém compra mais bens, a gente acessa bens. Então, assim, a cultura do acesso, ele muda, de certa forma, o modus operandi como esse mercado é feito. Você fica imaginando, por exemplo, se você for comprar, eu não sei nem se vende-se mais hoje como se vendia antes, mas você vai baixar um disco digital, você gastava R$20. R$20 é uma assinatura de um streaming. Então, e você escuta aqueles discos quantas vezes você quiser. Na verdade, você tem o acesso e a reprodução daquele bem de forma infinita. É uma forma de se ganhar e, ao mesmo tempo, é uma forma de não tolher o sujeito a ter a experiência com aquela arte. Perfeito. Agora, enfim, inventei alguma coisa, fiz a minha composição. Quais são os próximos passos? Não se aventurem, no primeiro momento, a fazer tudo só. É possível se acessar o sistema da propriedade intelectual só, pelo menos nos elementos mais elementares. É possível se requerer um registro de marca só, é possível, até a depender do seu expertise enquanto inventor, se requerer uma patente só.
a proteção dos direitos autorais, elas são independentes de formalidades, mas ainda que se queira fazer a formalidade, é possível também. Mas os especialistas na área, os expertises que são necessários para que o cara atue na área, e eu digo isso com muita tranquilidade, porque nós fomos e somos a primeira instituição lá na Unifacisa que fomentou o estudo da propriedade intelectual. A gente tem disciplinas de propriedade intelectual desde o início do curso. Nós temos um grupo de pesquisa oficial, cadastrado no CNPq, que cuida disso. Então, assim, a gente vem formando, de certa forma, atores capazes de prestar essa assistência. A dica que eu dou é, não corra logo de imediato e contrate o primeiro que aparece, o primeiro aventureiro que aparece, mas também não se aventure, já que eu falei em aventureiro, não se aventure nem para um lado nem para o outro, a fazer tudo sozinho. Porque, por exemplo, um pedido de patente com uma descrição, por exemplo, errada, já obstacula um dos elementos necessários, que é a novidade, que não tem uma questão muito específica. Então, se eu narro o meu pedido de forma errada, ou se eu direciono o meu pedido para uma modalidade e é outra, para refazer, já se torna um obstáculo para o sucesso, porque eu já quebrei um primeiro elemento, que era justamente o elemento da novidade. Então, é muito mais essa questão do zelo do que necessariamente a da inatingibilidade, digamos assim, de pessoas que possam auxiliar nessa questão. Como foi que você começou a gostar, a se interessar por essa área? Eu queria ser músico desde moleque. Sempre, assim, eu adoro música e eu me lembro, quando era aquele período de molecão para escolher vestibular, eu não fui fazer música e fui fazer direito. E eu não fui fazer música por questões, digamos, familiares, o comodismo de permanecer em casa, porque música era em João Pessoa, e econômicos. De qualquer forma, se eu fosse, eu tinha que, de certa forma, me virar sozinho lá. E aí veio o comodismo, né? Poxa, garotão, 16, 17 anos, eu vou ficar em casa mesmo. Aí fui fazer direito. Mas eu entrei em direito, Poliane, já pensando em direitos autorais. Eu não visualizava ainda a propriedade intelectual como um todo. Mas seria, digamos, uma forma, pela paixão pela música, pela paixão pelas artes, de dizer, não, eu vou entrar nessa área e, de alguma forma, vou estar bebendo um pouco desse movimento que a cultura me gera, que é essa paixão. E foi bem por aí. Eu sou um músico frustrado que entrou no direito. E tem um trabalho excelente, como professor e tudo mais. É isso, João. Muito obrigada pela sua participação aqui no É Bom Saber. Eu que agradeço, querida. Até a próxima. Tchau. E a gente se vê também no próximo sábado com mais um programa. Tchau.